Bom, pessoal, hoje então, bora lá um final de semana extremamente monótono também, o que eu achei que não aconteceria, mas vou trazer aqui as justificativas do que eu acho que pode ser o gatilho para alguma movimentação um pouco maior de preço, tá? Mas antes da gente falar de preço, vamos comemorar um aniversário aqui. Opa, esse aqui, ó. Hoje é o famoso Bitcoin Pizza Day. Não sei quem sabe dessa história, mas já virou meio que um folclore aqui no mundo cripto, que há 13 anos, né, 2010, em 22 de maio de 2010, teve a primeira compra sendo realizada por Bitcoin, tá? Num fórum de internet, no qual o cara comprou 2 pizzas grandes por 10 mil Bitcoins. E essa pizza hoje valeria mais de R$ 1 bilhão, né? Quase 300 milhões de dólares aí, se ele tivesse segurado todos esses Bitcoins. Obviamente, cara, lá na época que isso aconteceu, pô, ninguém tinha como saber o que aconteceria. Só que o que é curioso dessa situação toda, né, e dessa história, pô, o cara era um desenvolvedor de programas, ele ficou conhecido mundialmente, né, ele dá entrevistas sobre isso, mas foi efetivamente o primeiro cara que botou à prova ali o conceito de Bitcoin como dinheiro eletrônico mesmo. E pelo que se sabe, né? Então, ao que se sabe, foi a primeira efetivação de uma troca ali de bens e serviços por Bitcoin sendo documentado. E, bom, todo dia 22 agora isso é comemorado aí mundialmente. Tem alguns lugares que acabam até fazendo eventos, né? De, pô, pague sua pizza com Bitcoin, enfim. Fica só a curiosidade. Quem quiser saber mais, tá? Tem esse arroba Eric, aqui, ó. o Opa, cara manda. não ganhou dinheiro no Bitcoin, mas deve estar ganhando dinheiro agora. Com palestra, ele Não, aparece. cara, Hã? isso é o que ele comprou, né? Porque se ele tinha isso lá em 2010, com certeza ele tinha algum resto ali. O cara não, pô, não é bobo nem nada, cara. O cara, ele tava muito cedo ali, ele devia ter noção do que tava para acontecer ali. Mas sim, pô, o cara virou realmente conhecido mundialmente, cara. E aqui tem, né? Ele aparece aqui nesse documentáriozinho, no @documenting Bitcoin aqui, você consegue ver o último tweet deles. Postaram meio de 18 agora. Aí tem um videozinho de 3 minutos, apresenta o cara, deixa eu ver esse cara aqui, ó. Mas enfim, é uma curiosidade, tá? Isso aqui virou realmente folclore. Só curiosidade de trazer aí para vocês. Para quem não sabia, agora tá sabendo. Mas agora vindo falar de preço mesmo. Cara, a gente está de novo aqui num momento de volatilidade extremamente baixa, tá? No Bitcoin faz tempo. E eu já trouxe esse dado, né? De baixa volatilidade. Baixa volatilidade com baixo volume lá por conta. Por isso que é bom de ver notícia, né? Lá por conta da saída daqueles 2 market makers que eu também comentei aqui faz tempo do mercado. Então a gente tem esses 2 fatores em conjunto aí que costumam preceder grandes movimentos de preço, tá? Mas qual que, tipo, isso deu a pólvora para a gente, né? Qual seria aqui a faísca para fazer isso explodir? Esse é o grande ponto. Ninguém sabe, porém, podemos traçar algumas suposições, tá? O que eu acho que pode acontecer? Deixa eu só puxar o semanal aqui, só para ilustrar também, que apesar da gente estar lateralizado ali no diário, o semanal a história é um pouco diferente, tá? Semanal a gente está aqui em queda consecutiva faz 3 semanas, né? Esse último candle aqui vermelhinho ele fechou ontem, né? Domingo ontem. E o que eu acho que pode acontecer, tá? Que pode ser o gatilho aí. A gente ter esse semanal aqui vindo testar a média de 200 semanas, que está nos 26.200, aqui alguma coisa, e colaborando para ser um fechamento de mês com o diário sendo estimulado aqui justamente pelo dia 1º de junho. Então tá, ó, daqui uma semana a gente vai estar entrando em fechamento de mês com a obrigação de decisão ali dos Estados Unidos para ver se vão aumentar o teto da dívida deles, que é o que todo mundo está imaginando que vai acontecer, tá? Dificilmente você vai esperar que os caras realmente deem o calote. Então, historicamente, aí, eles vêm sempre aumentando esse teto de dívida. Todo mundo está comprado na ideia de que provavelmente vão aumentar mais uma vez. Você tem aquele 0,5% de chance de não fazer isso, que também é uma possibilidade. Mas no final da história provavelmente vão aumentar esse teto, vão ter que dar algum estímulo na economia para tentar salvar ali a situação bancária. Só que as falas que o Fed já está trazendo aqui já não parece que eles vão baixar esses juros tão cedo. Só atualizar aqui porque isso aqui muda toda hora.
Isso aqui, ó, isso para a próxima reunião, cara, praticamente dado de que vai manter a atual taxa ou possivelmente aumentar 0,25. Cara, em julho, aí já tem mais essa outra tese aí surgindo aí no mercado de que até julho também não devam descer taxa. Setembro começam aqui as primeiras probabilidades de ter alguma queda de taxa. Também, só que ainda baixas, tá? Novembro, você tem. A partir de novembro, só que você começa a ter uma maior parte do mercado, né? Mais 50% do mercado, meio que comprando a ideia de que as taxas devem cair ainda esse ano, só que agora para o final do ano. E isso estava, 2 meses atrás, estava comprado para agora, né? Para a próxima reunião já ter queda. Só que essas falas deles vão mudando toda hora. E o ponto é, a única concordância que a gente consegue tirar disso tudo é que as taxas de juros vão se manter altas por mais tempo. E por que isso importa para cripto? Porque foi justamente a quebra bancária lá, a quebra dos bancos regionais nos Estados Unidos quebrando, que fizeram esse movimento do Bitcoin, lá dos 20 para os 30 mil dólares. Aquilo ali foi o gatilho para estimular esse crescimento. Então, cara, se essas taxas se mantendo alta por mais tempo, possivelmente até o final do ano, tá? E a gente começar a ver outros problemas com outros bancos surgindo, é aquele gatilho, pode ser uma das faíscas além do aumento do teto de dívida dos Estados Unidos, para que a gente volte a ter movimentos de explosivos aqui, tá? Cara, até 31, 32 mil dólares, eu não consideraria nada muito fora do normal, tá? Só uma busca de liquidez aqui, porque o volume do mercado está muito baixo. Assim como vim buscar aqui testar os 25 mil, também nada normal, tá? Então essa faixa um pouco maior que a gente não está trabalhando ainda, entre 32 e 25, não julgaria nada fora do normal, tá? O que eu digo por movimento explosivo, aí sim seria, cara, varar os 32 para aí a gente retestar lá talvez os 40 ainda esse ano, ou buscar aqui de volta abaixo de 22, tá? Testar ali os 20 mil de novo. Esses são os movimentos explosivos que eu acredito que podem acontecer se a gente tiver alguma notícia um pouco mais fora do esperado, tá? Seja um possível calote, seja bancos talvez não tão pequenos, né? Não limitado ali bancos pequenos e médios começando a apresentar problemas, ou uns outras aquisições, né, por bancos bem grandes, como aconteceu lá com o JP, né, comprando alguns desses bancos médios que teoricamente eles nem poderiam fazer por questão de tamanho, né, aquelas leis de porcentagem de market share que o banco pode ter. Então, algumas coisas um pouco mais drásticas assim, que eu acho que podem ser realmente o gatilho para a gente ter uma movimentação maior de preço no Bitcoin. Mas, cara, o fechamento dessa semana, especificamente dessa semana, eu acho que vai falar bastante, tá? O que a gente pode esperar para os próximos dias. Mas, assim, até final da semana, virar o mês... tô falando de semana, mas o mês vira só no meio da outra semana. Mas o raciocínio ainda vale, tá? É que eu estava abrindo o calendário aqui, por isso que eu vi. O raciocínio ainda vale. A gente vai combinar muita coisa, tá? Fechamento semanal com mensal e anúncio de dívida dos Estados Unidos, ainda tudo muito próximo uma coisa da outra. Então eu ficaria de olho nesses 3 principais pilares. Percentuais aqui a gente passou, então, cara, juros altos provavelmente até o final do ano nos Estados Unidos, então não me surpreenderia nem um pouco outros bancos começarem a apresentar problemas. E só para ilustrar também, que eu já venho falando aqui já faz 2 semanas agora, e começam a sair as manchetes, né, um pouco depois, então por isso que é legal ficar de olho também no que a gente está falando, porque está se concretizando em manchete, que é justamente a baixa volatilidade, tá? O Bitcoin ele está aqui se estreitando para uma faixa estreita, né? Ficou ambíguo, mas a faixa de negociação do Bitcoin está numa faixa tão estreita que é comparável aqui às vezes que aconteceu em janeiro de 23 e julho de 20, que foram ali 2 momentos que precederam grandes movimentos. Então, isso aqui foi ilustrado pela Glassnode, tá? É um serviço de análise de dados de blockchains bastante relevante no mercado. E, só para mostrar aqui que não estamos falando besteira aqui, tá? Podem confiar na análise. E um outro ponto, que esse aqui também é um pouquinho mais curioso. Deixa eu aumentar a imagem para... agora sim. Que tanto o supply, né? Tudo o que a gente tem de circulante no mercado, tá? Tanto de Bitcoin quanto de Ethereum estão atingindo mínimas, tá? Esse é o que teoricamente você tem disponível para comprar, tá? É o tal do volume, né? Que está sendo negociado ali, é o que está disponível para você comprar. Isso tá
No Ethereum, a gente está nos mínimos volumes, supply disponível ali para compra, desde 2015, e o Bitcoin está nas mínimas desde 2017. E o que isso aqui quer dizer, tá? Oferta circulante, cara, não quer dizer muita coisa a menos que você tenha demanda. Só que, partindo do princípio, tá? Vamos ilustrar aqui que a gente mantém a mesma demanda ou crescente, um supply decrescente conluiria ali num supply shock, né? Qual que é a tradução, cara? Cara, você tem a mesma quantidade de pessoas querendo comprar ou maior e a oferta diminuindo, você deve ter uma explosão de preços, tá? Isso aqui é lei da oferta e demanda básica. E a gente está chegando em mínimas, tá? De muito, muito tempo atrás. Então, outro dado para ficar de olho é justamente isso aqui, cara. É supply circulante de Ethereum e Bitcoin. O Ethereum tem uma particularidadezinha ali dele diferente, tá? Porque ele começa a queimar mais Ethereums conforme a rede está sendo mais utilizada, o que pode tornar ele deflacionário, que é o que está acontecendo nos últimos meses. A rede da Ethereum está bem demandada, então você tem muitos Ethereums saindo de circulação, o que ajuda para essa queda aqui, tá? Mas o Bitcoin tem o processo de emissão dele padrão lá, de mineração, que o pessoal acho que está meio careca de saber, mas também está nas mínimas. Então, cara, pouca oferta, demanda possivelmente pode aumentar ainda mais se a gente tiver mais besteira acontecendo com o banco aí. Vou bater nessa tecla aqui também, ó. Eu já acho que está num ponto que é mais arriscado você não ter pelo menos 1% ali em cripto do que não ter nada, tá? Tem muitos fatores contribuindo para que essa narrativa faça mais sentido, cada vez mais sentido. Então, acho que de análise geral de cripto, de preço é isso, tá? Mas só para um outro ponto aqui, tá? Referente a possibilidade dos Estados Unidos surpreenderem um pouco mais do que o mercado está esperando nesse 1º de junho. Porque ainda que eles estejam nesse... ainda que haja essa teoria da conspiração aí de que eles possivelmente possam dar o calote na dívida aí, ao invés de aumentar o teto, o Biden ainda assim ele está se opondo a um acordo de dívida para traders de cripto, tá? Então aqui ele cita super ricos, lavadores de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro e traders de cripto. Ele fala, cara, eu não vou abrir mão de ter uma regulação pesada em cima desses caras, ainda que a gente tenha esse possível problema de dívida nos Estados Unidos. Porque uma das soluções que estavam propondo era justamente falar, vamos tentar regular de maneira um pouco mais branda alguns desses setores, incluindo cripto, e a gente, regulando de maneira branda, a gente consegue pegar a nossa taxinha ali, sem atrapalhar muitos caras, eles ficam felizes porque estão regulados, a gente ganha um pouco mais de receita ali que estamos precisando, dentre outras coisas, obviamente, que eles precisariam fazer, tá? Mas, não, o cara foi bastante incisivo nisso, e paciência, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui dia 1º de junho. Qual é o problema desse AUE regulatório todo, tá? Esse lado um pouco mais incisivo da regulação dos Estados Unidos é que, temos aqui, já ilustrando também há mais de mês, aqui agora outra exchange fechando, tá? Interrompendo as operações, dando ali como justificativa também o escrutínio regulatório, né? Então essa apertada regulatória mais forte e a falta de clareza do que poderia ou não ser feito. Então temos a Hotbit, não era nenhuma das top operadoras lá de exchange, não, mas era uma que já tinha mais de 5 anos de mercado. Então assim, não era desprezível, tá? Então a gente teve mais uma exchange fechando, que pode colaborar aqui também para redução, tá? Tanto de liquidez como de oferta disponível, né? Supply circulante das moedas, das principais moedas. Então, Bitcoin e Ethereum que eu usei como exemplo antes. Só também justificando aqui mais um motivo para justificar os pontos que eu trouxe até agora. Agora, na parte de notícia, vale a gente trazer que a Binance, apesar de também ser uma das que está sofrendo bastante com o lado regulatório, Gemini, Coinbase, que eu também tenho falado aqui, ela é uma das que já estava com o pé aqui no Brasil. Então, assim como as outras que estão tentando procurar algum lugar, alguma forma de conseguir continuar atuando no globo, né, no resto do mundo,
conseguindo ter um pé fora dos Estados Unidos, porque não sabem o que vai acontecer lá, ela acabou de dar mais espaço, tá? Então a Binance, ela tem um provedor que chama Latam Gateway, né? Eles tinham tido um problema com o provedor antigo deles, enfim. E a Latam, ela recebeu a aprovação para efetuar trabalhos de porra, qual que é a tradução, cara? De instituição de pagamento. Eu preciso deixar traduzido isso aqui que eu não consigo. Mas, enfim, a Latam Gateway, ela recebeu autorização para trabalhar aí como instituição de pagamento, o que é mais um passinho ali para a Binance que está querendo atuar no mercado financeiro como um todo. Então, eles estão fazendo meio que o caminho inverso, né? A gente tem bancos oferecendo cripto hoje, e agora a Binance está querendo fazer o caminho contrário para oferecer full service ali para os clientes dela, que é, a gente oferecia cripto e agora estamos querendo também oferecer serviços de pagamento, né? Eles estão caminhando aí para querer se tornar um banco também. Estados Unidos não está deixando, os caras estão indo para onde dá. O Brasil aqui foi um dos que está aparentemente dando sequência nesse trabalho deles, tá? O trabalho da Binance se tornar também um banco. Agora no lado Estados Unidos, justamente, lá toda a treta da FTX, ela acabou gerando um problema, tá? Entre alguns nomes que podem ficar confusos, mas vou deixar de forma que não precise se prender aos nomes. Mas você tinha a Genesis, que é uma subsidiária da DCG, tá? Então Genesis e DCG entendam como a mesma coisa. E a Gemini é a corretora dos gêmeos Winklevoss lá, que ajudaram a fundar o Facebook, que tem até no filme lá do Zuckerberg. Eles acabaram ficando bilionários mais ainda, né, com o Bitcoin, e criaram essa exchange Gemini. Eles tinham negócios com a Genesis, que é a subsidiária da DCG, que depois de todo aquele away de FTX, Luna, blá, 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 ficaram devendo aí, né, a Genesis, subsidiária da DCG, ficou devendo mais de 3 bilhões de dólares para alguns credores. Um deles sendo a Gemini, que é uma corretora de bastante renome, que é uma das que também está tentando sair dos Estados Unidos. Eles chegaram no acordo, estavam recebendo pagamentos semanais lá, só que o primeiro desses pagamentos falhou, né? Eles falharam em fazer o pagamento aqui de 630 milhões de dólares. Era um dos pagamentos recorrentes que eles teriam que fazer, não fizeram, o que pode indicar bastante problema financeiro da Genesis, só que por ser uma subsidiária lá, pode respingar na DCG. E a própria Gemini também pode ter problema, porque é uma grana relevante, tá? Então eles vão estar deixando de receber isso. A DCG é responsável por um dos fundos de ETF lá de cripto da Bolsa Americana, um dos maiores fundos que tem. E a princípio é só alarde, mas é bom ficar de olho nisso aqui, tá? Então manter esses nomes de olho. DCG, Genesis e Gemini, na questão de grana que eles agora estão deixando de ganhar. Agora só esclarecer algumas fake news que surgiram no final de semana. Consensys, ela é a criadora da MetaMask e por algum motivo começou a rodar um print falso aí de termos de serviço lá da Consensys falando que a MetaMask estaria retendo algumas criptos de pessoas que usam MetaMask, que é basicamente todo mundo que usa cripto, para pagamento de imposto. Então foi só realmente fake news, os caras vieram a público falar que não é isso que está acontecendo, tá? Não existe nada disso. Mostraram lá os termos de serviços deles e destacaram de novo as partes mais importantes, falando, cara, a única coisa de taxa que a gente cobra é a taxa de rede e a taxa da própria Consensys, que é o que sempre aconteceu. Então, isso aqui acabou tomando uma proporção maior do que deveria, porque realmente foi mentira na cara dura, assim, não teve outro motivo. Agora, para finalizar, a gente teve a WorldCoin, que, de novo, a primeira vez que eu trouxe elas aqui, eu falei que provavelmente vocês passariam a ouvir esse nome mais vezes, e acho que é a quarta ou quinta vez que eu já trago. A WorldCoin, ela é um projeto do CEO da OpenAI, é o Sam Altman, né? A OpenAI é a dona do ChatGPT, então vocês também já devem ter ouvido esse nome mais de uma vez. E a ideia deles vamos criar um método de verificação de humanidade das pessoas para um mundo que provavelmente vai ser dominado por robôs, né, e inteligências artificiais. Então, a forma que eles fariam isso é por meio de uma criptografia e um escaneamento da íris do ser humano, para provar realmente que é um ser humano que está
operando ali aquele serviço, ou enfim, usufruindo daquele serviço. O problema que surgiu foi, privacidade, né? Como assim vamos dar esse tanto de detalhe da nossa vida para uma instituição privada? E outro problema que surgiu foi justamente agora, que começaram a desenvolver um mercado negro para scan de íris, né? Varredura de íris. Então, na China já tem um pessoal que está vendendo essa prova de humanidade no mercado negro. E, cara, isso aqui vai longe, tá? Então, de novo, vocês ouviram esse nome uma vez, vocês provavelmente vão continuar ouvindo isso aqui já vai estar entrando em discussão ética. Pô, isso aqui vai longe demais e vai ser mundial, tá? Fiquem de olho. Da minha parte é isso. Já vi que o Heitorzão tá aí.